Shalom! Eu convido você a ler comigo agora 1 Coríntios capítulo 15, os versos 3 a 8. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas, e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora. Porém, alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos e, afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. A primeira coisa que eu quero destacar nesse texto é que ele diz duas vezes, segundo as Escrituras. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Cristo ressuscitou, segundo as Escrituras. Isso já estava previsto na Bíblia muito tempo antes de acontecer. E Jesus foi o único que ressuscitou de fato. Teve testemunhas da sua ressurreição. E não apenas isso, ele ressuscitou para nunca mais morrer. Nós sabemos e muitas vezes ouvimos a experiência de pessoas que tiveram a experiência da morte e de voltar à vida, ou alguns da quase morte, né? Mas aqueles que morreram e ressuscitaram, voltaram a morrer. Então, Jesus é o único que ressuscitou e venceu a morte definitivamente. Ele apareceu para mais de 500 pessoas ao longo de muitos anos. Paulo, quando escreve essa carta, já se passaram cerca de 20 anos desde a morte e ressurreição de Jesus. E ele diz, olha, dessas 500 e tantas pessoas, a maioria está viva. Alguns já morreram, mas a maioria está viva. Ou seja, se, quando Paulo escreveu, ele estivesse inventando, essas testemunhas poderiam contestar. No entanto, não foi isso que aconteceu. Com o passar do tempo, dos séculos, só se reafirmou que Jesus, de fato, ressuscitou dentre os mortos. Bom, se Jesus ressuscitou dentre os mortos, eu e você podemos ter a garantia da ressurreição. Porque Jesus, de fato, venceu a morte. Ele não poderia ter sido roubado do túmulo, o seu corpo não podia ter sido tirado dali, porque haviam 16 soldados romanos que se revezavam em turmas de 4 para que exatamente isso não acontecesse. E eles pagariam com a vida se eles facilitassem Jesus ser tirado dali. E Jesus não fugiu. Como ele removeria a pedra depois de tanto flagelo e depois de estar crucificado todo aquele tempo, seu sangue se esvaindo? Então Jesus, de fato, venceu a morte, não teve a fuga facilitada, nem tinha condições de fugir. Jesus ressuscitou dentre os mortos para garantir a mim e a você a vida eterna.